Então, pessoal, uma boa noite a todos, tá? A gente vai, pessoal que for chegando a partir de agora, a gente vai recebendo, mas vai respeitar o horário de quem já está aqui, né? E esse programa que está acontecendo de psicanálise e cinema está dando sequência ao meu projeto de psicanálise e cinema, que nesse momento agora está sendo gravado, porque nós estamos levando para o meu YouTube, que é Helenice Milani Psicanalista, onde depois será editado e quem não puder assistir agora, assistir hoje, quem quiser rever depois, então esse debate de hoje será, então, postado lá no meu canal do YouTube. Eu já estou comunicando desde agora que as pessoas que estão aqui serão filmadas, as falas, e se alguém tiver algum impedimento, que fale agora, que a sua imagem não seja liberada via YouTube, né? Então, eu acho fundamental que a gente possa deixar isso bem claro, ou se não quiser que a imagem, então, tira a imagem, depois a fala também a gente pode mandar pelo chat, se tiver perguntas, né? Para a gente poder deixar isso assim como uma questão que, a partir de agora, esse é um trabalho que está sendo feito aqui, mas que ele está indo para o meu canal do YouTube, tá? E lá no canal do YouTube já estão vários dos vídeos que foram feitos no ano passado, esses vídeos que nós fizemos sobre a história da psicanálise, sobre Marie Bonaparte, sobre Sabine Spielrein, sobre Além da Alma, enfim, estão lá. Eu gostaria de pedir a vocês que se inscrevam no canal, assistam, comentem e compartilhem. Ajudem o canal a crescer, tá bom? Então, hoje nós estamos aqui com a proposta de trabalho com o Mercador de Veneza, essa peça sensacional, como antes até de iniciarmos a gravação, a gente estava trocando um pouco, é impressionante a quantidade de pesquisas, de interesses sobre essa peça do Shakespeare, que é mais ou menos, foi em 1600, 1598, os trabalhos do Shakespeare, normalmente as datas são um pouquinho, fica um pouquinho confuso, porque a gente, tem toda uma questão, inclusive com ele, com a obra dele. Mas essa também eu encontrei 1597, 1600. Acho que tinha falado errado antes, né? Então, é 1600, a gente vai ficar com, que seria, então, esse O Mercador de Veneza, né? E, além de todos esses trabalhos, assim, que o direito, na área do direito, tem um interesse muito grande em trabalhar essa peça. Na área da filosofia, Hegel tem todo um trabalho desenvolvido muito interessante sobre o Mercador de Veneza, e os psicanalistas, bom, né, que seria, então, que é a minha área, né, por isso, psicanálise e cinema, justamente, e o filme Mercador de Veneza está no YouTube, está muito bem a imagem, tudo, e eu recomendo quem não assistiu o filme que assista, porque realmente esse filme é uma obra de arte, uma obra de arte. O diretor desse filme é o Michael Radford, e esse filme foi de 2004. Então, basicamente, como é psicanálise e cinema, eu vou ficar bem em torno do cinema, mas sempre dessa obra do Shakespeare, né?
está falando, então, ali desse mercador, né, desse trabalho, E é interessante também, eu vou colocar um pouquinho os atores que trabalham, que são o Al Pacino, que vai fazer o Sherlock, que é esse judeu, né, que está extraordinário, sensacional. Tem o Jeremy Irons, que está fazendo o Antônio, que seria, então, o cristão, o judeu, o cristão. O Joseph Fiennes, que faz o Bassanio, que é esse garotão, meio playboy, e os outros atores que tem a Porsche, a Porsche tem um papel bem importante, e a gente vai falando mais para frente. O que também é interessante a gente perceber, que até o Carlos já veio antecipando, mas eu acho que na nossa conversa um pouquinho anterior, que é muito importante entender por que o mercador de Veneza, né? Que justamente está ali no personagem Antônio, que recebe um nome dessa peça, que foi considerada uma comédia, mas eu começo a perceber, até por pesquisas e estudos, que de comédia ficaria talvez mais numa tragicômico esse trabalho do Shakespeare, né? De comédia a gente vai ter que prestar um pouco atenção do que seria essa comédia, né? E então, o que também é importante entender um pouco do contexto histórico, que é isso que de Veneza, né? Quando justamente o que o Carlos estava trazendo, mas eu fiz uma extensa pesquisa nessa área para entender como nasce Veneza, o que é Veneza, né? Que foi considerada a rainha do Adriático. Por quê? Essa cidade-estado tão importante. E ali, Veneza, ela nasce com o fim do Império Romano. Justamente, o Império Romano tem uma data ali, 450, 470, viu, Carlos? Mais ou menos, né? Uhum. A extinção do Império Romano, e aí, como que os que estavam ali, que eram o resto, digamos, do Império Romano, eles foram para aquelas ilhotas se esconder. Veja só, que são várias ilhotazinhas ali naquela bacia, né, onde é Veneza. Então, em 470, 475, eles migram para ficarem escondidos naquela região, para não serem mortos, para não serem saqueados, para procurarem uma nova oportunidade de vida. Assim vai nascendo Veneza. E como eram ilhas e também de poucos recursos para plantio, para esses, né? Porque o que valia muito também para sempre, né, naquele período, e ali até quando vai se caracterizando a Idade Média, o feudalismo, são terras, as terras, né, que são o grande valor, as batalhas, as brigas por território, por terras, né, aquisição das terras. Ali é um lugar que não teria muito terras, expansões. Então, o comércio passa a ser a grande fonte, né? E como é um ponto estratégico, ali, né, um super ponto estratégico, ali entre o Império Bizantino, né, a questão da Ásia, e ela fica ali no Adriático, onde, inclusive, disputas incríveis se deram ali em função disso. E isso que você mesmo citou, que é interessante, essa península,
essa bota que é a Itália tinha 2 pontos fundamentais. Gênova, para cá, né, no outro lado, e Veneza, que faziam, então, essas pontas fundamentais de circulação, que eram circulações dos comerciantes, do comércio. E ali, então, se caracteriza pelos mercadores. Veja que coisa incrível, né? E, bom, essa peça se dá em 1600, já é período da Idade Média, já houveram várias transições, a Baixa Idade Média, a Alta Idade Média, mas aqui nós já estamos no Renascimento. Só que é interessante perceber que justamente o que o Shakespeare vai fazer, ele vai dar a um personagem, que é o Antônio, esse mercador, dá o nome da peça. Mas esse personagem, Antônio, ele é um cristão. Então, lembram de outras vezes que a gente vem falando até em Hamlet, né? Que esse período ali onde o cristianismo, onde também a questão do Lutero, dos protestantes, e sempre, né, a saga dos judeus, que é conhecida, né, que é histórica, e que houveram vários momentos onde eles foram, assim, agora não queremos mais a presença, né? Tiveram vários reis e vários sistemas de reinados que eles extinguiam os judeus, porque de repente eles estavam meio os senhores do comércio, os senhores do dinheiro. Mas por que também, né? A questão da usura. A usura, que é isso, né? Que você aluga teu dinheiro. Você aluga e você recebe pelo... E o que havia no cristianismo? Uma coisa muito severa, muito severa. Era pecado, mas pecado, praticar usura. Não podia se praticar usura. Sendo que, como eles consideravam que foram os judeus quem mataram Cristo, isso lá no período mesmo onde assim, a questão do cristianismo na Idade Média é o centro, né? Deus, a imagem, o homem submisso a isso. Então, é um pecado assim mortal mesmo o cristão praticar a usura. Os cristãos eram os proprietários das terras, e os judeus não podiam, inclusive, porque cada hora eles... Não, agora extingue os judeus daqui, aí eles migravam para outro lugar e para outros lugares, sempre. É incrível, é incrível. Dá para fazer assim, um trabalho até sobre isso. E quando estão em Veneza, que vão, assim, meio que... Veneza virou um lugar onde as pessoas eram fugitivos, que eles iam para se esconder de um final de uma época do Império, etc., os judeus também migraram para lá. E lá, que também não haviam terras, mas haviam os comércios, né? Eles eram os praticantes da usura. Eles eram os que alugavam os seus dinheiros, né? E ali, porque para os judeus era permitida a prática da usura. Veja que incrível, porque eles tinham uma teoria, os cristãos criaram uma teoria assim: eles podem praticar usura porque eles já vão para o inferno, foram eles que mataram Cristo. Então, eles podem praticar. Então, para os judeus, era permitido, naqueles períodos todos, podem, mas os cristãos não podiam fazer isso. Então, ali a gente começa a pensar
com tudo isso, é essa questão, por que Shakespeare se dedica a esse mercador, sendo ele um cristão, sendo o que aluga o seu dinheiro, que pratica a usura, então, caracterizando uma história da época, né? Uma história da época, que tem muita coisa sobre isso. Mas, como eu tenho só uma hora para falar, e a Mazé não vai me deixar falar mais, ela disse, eu vou ler bem rapidinho aqui, só uma coisinha aqui. O Freud escreve sobre o Mercador de Veneza. Quem viu o filme de vocês que estão aqui? Ótimo. Então, vocês lembram que no filme também tem a questão dos 3 escrínios, das 3 caixinhas, tá? E tem 2 questões que a gente vai trabalhar bastante aqui, que seriam o que são essas 3 caixinhas, esses 3 caixinhas, né? 3 escrínios, 3 potes, um de ouro, outro de prata e outro de bronze, tem um símbolo aí bem importante, e a questão dessa libra de carne, a importância dessa libra de carne, que o judeu não quer abrir mão sobre o cristão, né? E também a questão da Pórtia, essa mulher, as mulheres. Tá? O enigma do feminino, o enigma das mulheres. Mas a gente vai chegar lá. Eu só vou ler um trechinho. O Freud desenvolve um trabalho muito lindo sobre os 3 potinhos, falando das 3 parcas também, sempre as 3 mulheres, os 3 enigmas da vida, as 3 parcas, mas ele vai começar aqui falando sobre o Mercador de Veneza. Então, aqui, basicamente, ele vai dizer o seguinte, que uma das primeiras cenas da escolha dos pretendentes entre os 3 escrínios, o Mercador de Veneza. A bela e sábia Pórtia está comprometida a pedido de seu pai a tomar como marido apenas aquele de seus pretendentes que escolha o esquínio certo entre os 3 que se lhe acham à frente. Os 3 escrínios são de ouro, prata e chumbo. O certo é aquele que contém um retrato dela, está lá no filme, tá? Mais para baixo, ele vai contar da onde surgiu a história dos 3 escrínios e do Mercador de Veneza. Isso é lá, gente, é incrível o que o Shakespeare, né? É lá da Idade Média, isso é um conto, como nós encontramos um conto de Hamlet, que foi assim, vejam aqui, o que ele vai dizer. Shakespeare não inventou este oráculo da escolha de um escrínio, tirou-o de uma história das Gesta Romanorium, ao qual uma moça tem de fazer a mesma escolha para conquistar o filho do imperador. Então, e ele vai desenvolver isso, tá? Mas a gente não vai se deter só aqui, que tem muita coisa para a gente poder conversar. Olha que interessante. Quando a gente começa a estudar Shakespeare, ler Shakespeare, a gente vai vendo como ele fazia essas colheitas de informações, né? Isso aqui é, assim, muito, muito, muito na época das gestas, na época ainda do Império Romano, dessas lendas, dessas histórias, onde havia uma princesa, ao contrário, que tinha que fazer uma escolha dentro dos 3 escrínios, tá? Porém, vamos voltar um pouquinho aqui mais para falar. Em alguns momentos eu encontrei um pouco dessa questão do Mercador de Veneza, nessa peça que para mim é uma tragicomédia, né?
como alguma coisa entre isso que eu estava dizendo, o ser cristão e o ser judeu, tá? E essa tragicomédia que consiste em revelar como o ser cristão, ele escamoteia, né? Ele engana, e ele depois ele pede perdão e ele é perdoado. Isso é um detalhe bem importante, né? E Antônio, que é esse personagem, que é esse mercador, que é esse homem, que é uma figura que ele é um homem bom. Onde você pôs o iPad? Tá lá na mesa da cozinha. Que amor, que amor. Ele é esse personagem que ele é um homem bom, ele é esse mercador além mar, que os seus navios, a sua fortuna está à deriva, né? Mas ele é um homem que tem um reconhecimento muito grande em Veneza, um respeito muito, né, ali considerado em Veneza, e por ele ser também esse mercador muito rico. E dá para pensar assim, como que o Shakespeare está pensando esse personagem? Essa personagem está ali nesse lugar que representa os mercadores, né, que eram honestos, sérios, confiáveis, que tinham crédito na praça, tanto é que ele vai fazer o crédito lá para o Bassanio, para esse rapaz, que é um playboy, que é, né, que irreverente à vida, cheio de dívidas, etc., né? E ele está na representação do que seriam os cristãos, né? Justamente nesse contexto onde tudo está e vem da história muito antiga do judaísmo, né? Porém, o Antônio, ele é um homem triste. Ele é triste, né? E está muito bem representado pelo Jeremy Irons, assim. Ele, no ar, ele tem uma hora que, bem no começo do filme, algum dos seus rapazes ali que trabalham com ele e tal, comentam alguma coisa sobre a tristeza dele. Se teria explicação essa tristeza. E o Antônio, lá no ato 1, logo no comecinho, ele vai dizer: eu levo o mundo como o mundo é. Isso é muito incrível, né? Eu levo o mundo como o mundo é. Olha que lindo, Veneza, né? E ele fala isso a um dos seus serviçais. Depois ele complementa: eu levo o mundo, né, esse seria então o mercador feito pelo Jeremy Irons nessa imagem. Vai esperando um pouquinho, mas é mais devagar. E ele vai dizer: onde cada homem tem o seu papel, e o meu papel é o papel de ser triste. Olha que coisa incrível, né? A sua tristeza é uma nota da sua natureza, da natureza do Antônio. Antônio é um homem bom, comerciante além mar, como eu já falei para vocês, e ele tem, então, essa questão com os seus navios que estão ali à deriva além mar, né? E ele vai ser o representante desse rico comerciante e dessa Veneza que está ali opulenta, riquíssima nesse período, desses homens que estão ali, que são eles que fazem dessa Veneza a rainha do Adriático, né? Então, esse é o papel muito interessante que eu achei que já assim o Shakespeare vai marcar essa figura com esse lugar. Então, assim, eu acho que com essa primeira fala, eu sou triste porque essa né, cada homem tem o seu papel e a tristeza é o meu lugar, é o meu papel, né? Para mim, vai representar a natureza, inclusive, dessa peça, né? Eu levo o mundo
como o mundo é. Olha que coisa incrível, né? Eu levo o mundo como o mundo é. Ou seja, né? Daí começam a aparecer, nesse desenvolvimento desse trabalho, como o mundo é, né? As pessoas trapaceiam, as pessoas julgam, as pessoas né, mentem, as pessoas, né, tem o símbolo do anel que o Basânio, que a Pótia entrega para ele, dizendo, olha, você nunca tire, que esse é o símbolo do nosso amor, a importância e aí ela testa ele depois de ter feito lá o advogado, né? Ela testa e ele vende o anel. Ele entrega o anel como um pagamento, quer dizer, é tudo uma trapaça, é tudo uma marca da vida, como ela é, como ela é. Eu acho que só essa frase é uma coisa incrível para a gente pensar o que é todo esse movimento, né, do Mercador de Veneza. Porém, é interessante como, entrando um pouco já em Lacan, e bastante em Lacan, a gente vai falar assim já, né, psicanálise e cinema mesmo, psicanálise, o Lacan, ele afirma, primeiro Freud vai dizer que o homem representante o homem, a mulher, né, essa coisa meio triste, essa coisa meio melancólica, vejam bem, né, seria um estado mais ou menos normal, não na euforia, não nesse estado de, né, não, essa coisa um pouco voltada para si, um pouco olhando para si, olhando o mundo como o mundo é, o homem como o homem é. Freud, ele tem um momento que ele desenvolve alguma coisa falando disso, eu agora também não vou entrar muito, mas ele já trazia isso como uma questão assim muito interessante, né? E justamente pensando nessa frase onde eu acho que tem muita coisa para a gente pensar aí, o que seria então esse meio triste, né? Por quê? Porque o Lacan também vai começar a falar muito sobre onde, quando você mente, você está falando a verdade. Então, nessa peça tem muita trapaça, tem muita mentira, tem a Portia que se traveste de advogado, ali talvez estivesse um pouco desse conteúdo de comédia, né, que parece que torna um pouco leve, mas de leveza, quando você começa a entender melhor, né, não tem muito, porque o pacto que foi feito, né, esse pacto que foi feito, esse contrato que foi feito, não é brincadeira, né? É um contrato que vai dizer, olha, se você não pagar na hora que foi combinado, daqui 3 meses, eu quero, então, um pedaço, né, uma libra de carne. E até eu fui pesquisar, porque uma libra de carne, gente, é 1 quilo. É 1 quilo. Não é é 1 quilo de carne, é muita carne, né? Quer dizer, de um corpo humano. Aqui está o ator Jeremy Irons fazendo o Antônio e justamente o Basânio, que é o Joseph Fiennes, no momento em que eles estão indo lá no filme, né, em direção ao Antônio para fazer esse contrato desse empréstimo. Eu não vou contar muito do filme, depois vocês vão ter que assistir. Eu vou entrar mais assim, mas o que acontece? O Basânio
ele vai pedir ao seu grande amigo, que tem até uma questão ali de um afeto, parece que um pouco mais acentuado, do Antônio para com ele, o empréstimo. Por quê? Porque ele precisa se casar, ele vai se casar com a Portia, nesse momento que ele está falido, completamente falido, e ele sabe que essa moça, ó, mais uma questão aí, porque é o amor que ele sente por ela, ou é o interesse, porque ela é uma moça muito rica, e vai poder salvá-lo dessa situação que ele se colocou, situação financeira que ele se coloca, né, de não poder prover, de ter gasto todas as suas economias, todo o seu dinheiro, etc. Então, ele vai pedir a esse amigo Antônio, esse mercador, que lhe empreste um dinheiro para ele ir até a Porsche, para poder mostrar a ela, inclusive, que ele estava mais ou menos bem de vida, para poder ele escolher um dos 3 escrinos, dos 3 cofres, né, que estava, o pai da Porsche tinha colocado ela, depois que morre, nessa condição de que ela se casaria com aquele que acertaria, então, onde estaria o retrato dela. E esse amigo Antônio vai dizer, olha, eu, nesse momento, o meu patrimônio, a minha fortuna está toda à deriva, está toda além mar, mas eu sei de uma pessoa que faria isso. E justamente é o Sherlock, né? E esse Sherlock, que antes o Antônio havia cuspido, maltratado, colocado ele numa condição de cachorro, né? Para quem assistiu o filme viu bem essa discrepância, essa diferença mesmo, que está ali gritante entre esse lugar e o Sherlock mora no gueto, né? Num lugar assim, gueto, né? Onde eles podiam viver, os judeus, mas é ele quem tem o dinheiro para usura, para alugar, para empréstimo, né? Essa peça também, às vezes, ela migra um pouco para essa discriminação do antissemitismo, né? Esses semitas, esse povo, ela migra um pouco para essa questão. E começa, o filme é interessante, começa com uma cruz, né? Começa com um navio chegando, com padres e coisas assim, e logo em seguida a cena do Antônio cuspindo no Sherlock, né? Então, ali, esse elemento, né? Um elemento histórico muito forte, mas não é só disso que se trata, né? Eu acho que a gente tem que pensar, principalmente pela via da psicanálise, tem muita coisa que daria para nós entendermos, né? Então, e a psicanálise com essa questão, olha, esse é o Sherlock e a sua amada filha, que também depois vai traí-lo, vai mentir, vai roubar e vai fugir com um cristão, né? Ou seja, é interessante como Sherlock ele vai perdendo tudo, né? Por isso que eu digo, é uma tragicomédia, né? Então, o que o Lacan vai pensar quando ele tá pensando nessa questão? Inclusive, ele vai fazer um trabalho muito interessante aqui, gente, no seminário 10, ele vai trabalhar o Mercador de Veneza, tá?
no seminário 10, que é o livro 10, que é o seminário da angústia. E justamente lá na página, mais ou menos 138, e aí tem muita coisa mesmo sobre o Mercador de Veneza, mas eu me detive um pouquinho mais aqui na 138, né? Que até eu vou ler bem rapidinho aqui uma coisa que ele escreveu. Entre o sujeito barrado, que seria o sujeito que está para a psicanálise entende que o sujeito barrado é o sujeito que estaria na neurose, outrificado, tá? Já tem uma relação com outro, ele é barrado. Se posso me expressar desse modo, em sua estrutura de ficção, e o grande outro, que seria o objeto, grande outro maior, não autentificável, né? Nunca inteiramente autentificável. O que surge é um resto de um outro objeto, né? É a libra de carne. Ele vai se deter nessa questão dessa libra de carne, né? O que quer dizer que podemos fazer todos os empréstimos que quisermos para tampar os furos do desejo, assim como os da melancolia, mas lá está o judeu, que, por sua vez, entende um bocado do balanço das contas. Os judeus entendem um bocado do balanço das contas. Eles vêm precisando fazer muitas contas diante da história da humanidade, né? E que, no fim, pede a libra de carne. Creio que vocês sabem o que estou citando. É essa marca que vocês sempre encontrarão no que eu chamo de um acting out. Tá? Porém, nesse seminário, que ele vai chamar o seminário da angústia, o Lacan vai reforçar a ideia irredutível disso que vai cair, de um pedaço de algo que vai cair, um objeto que recobre a operação, né? Que é esse objeto que vai fazer, nessa operação lacaniana, onde está a psicanálise aqui muito, né? Uma expressão muito forte com esse trabalho, desse objeto que vai cair, desse objeto que vai se dar, que é entre a carne e o pulsional. Entre a carne e o pulsional, tá? Esse seminário é de 1962, 1963. Bom, eu fiz essa chamada porque quem assistiu o filme lembra que na cláusula contratual, né, tinha uma questão muito séria que ele teria que, se não pagasse em 3 meses, mesmo que eles retornam com o dobro do valor que a Porsche está trazendo, dá para o Bazzani trazer, o judeu não cede. Ele quer esse pedaço de carne. Presta atenção nisso. Então, isso, né, essa paga com uma libra de carne, com 1 quilo de carne. Tá? Bazzani viaja, vem, traz, já está casado com sua amada, né, conseguiu o que ele queria, né, e o Antônio falido. O Antônio está falido. O Antônio não está podendo cumprir com esse contrato, né, tão sério. Então, o Bazzani, ele vem correndo para salvar o amigo, quando ele descobre tudo, e o Sherlock irredutível. Até porque o Sherlock está muito já assim arrasado com o que a sua filha fez. Lembram que ele vai dizer que ele preferia ela morta, ela, enfim, em várias situações, do que casada com um cristão. Então está sempre isso
em jogo, né? E aí vem, então, a Portia como uma advogado ali da situação, né? E ela vai tentando, ela vai esgotando as possibilidades. Ela vai esgotando, vai esgotando, vai esgotando. É um jogo muito interessante como ela vai manuseando essas possibilidades que estão aí com o irredutível Sherlock. Irredutível Sherlock, né? Ele quer esse pedaço de carne, essa libra do cristão. Lembram que o Antônio está representando esse lugar. E o Sherlock está representando o lugar do judeu. Lembram que tem uma representação, na minha concepção ali, que daria para a gente pensar, que os judeus que mataram Cristo. E ele quer isso, essa representação. Olha que coisa incrível. Eu fui prestando atenção como o Shakespeare foi ali, nesses, né? Com todo esse jogo de, é uma comédia, é uma comédia, é uma comédia, mas tem algo ali muito intrínseco, que é isso, vejam, gente, é uma coisa incrível, né? Então, essas representações, ele é irredutível, ele quer a carne do cristão. E aí tem todo um histórico, né, que nós já falamos aqui, eles podem praticar usura, porque eles já mataram Cristo, são eles os pecadores. Eles vão para o inferno, né? Então, ela vai esgotando as possibilidades, e a condenação, né? O Doge, inclusive, está lá o Doge, que é um contrato, como que vamos desfazer esse contrato? Tinha mais essa questão importantíssima, né? E estava lá o Doge, lembra? O Doge ali, não tinha como. E o Antônio, ele vai fazendo um pouco aquilo, esse homem bom, esse homem falido, né? Um pouco aquilo que vai dando a outra face. Ele vai dando a outra face. Chega uma hora que ele começa meio que ceder, dizer, não, vamos acabar logo com isso, está aqui, tirem na angústia que ele está, né? Está numa angústia terrível, mas vamos, ele sabe que vai morrer, então o Antônio ele intervém junto ao advogado e diz, não, vamos resolver logo esse negócio, vamos acabar logo aqui. É assim, ele está fazendo esse homem que está dando a outra face. Né? Tipo assim, está ali o Doge lavando as mãos também, porque é um contrato, não tem como mexer nisso, né? E nessa trama toda, a Portia, né, nesse contrato, nessa cláusula, ela começa a perceber que o que é isso, o não cumprimento da dívida, então, será paga com a carne. A separação dessa carne, que para Lacan, voltando a Lacan, entra na questão do orgânico e do pulsional. O orgânico e o pulsional. Né? Lembram que na psicanálise a gente entende que entre o psíquico e o somático, o Freud vai dizer que tem algo que nós denominamos pulsão, o pulsional. Entre a carne, entre o orgânico, entre o real da carne, tem algo aí que dá para colocar no campo do pulsional. Tá? O advogado, ele concorda com a execução da pena desde que não seja derramada uma gota de sangue. Olha que incrível, né? Eles quando foram fazer o contrato, aqui está o Bassanio ali, já com o seu serviçal, tinha sido serviçal do Sherlock, né? Ali tentando intervir,
junto a esse momento do julgamento, né? É muito interessante essa cena. Então, o advogado, ele resgata dessa cláusula essa questão, então, que pode cortar uma libra de carne, ou seja, 1 quilo de carne, né? Mas no contrato não tem que poderia cair sangue, poderia sangrar. Não pode 1 libra de carne, mas sem tirar uma gota de sangue. Olha que jogada curiosa está aqui, né? Então, retirar a carne sem uma gota de sangue. Então, deixa eu ver se eu acho aqui nos meus papéis que eu escrevi uma coisa que eu achei muito interessante. Vamos ver se eu acho. A página 2. Ah, achei. É incrível, né? Aqui. Esgotada todas as possibilidades de acordo, o advogado concorda com a execução da pena, desde que não derramasse uma só gota de sangue ao retirar a libra de carne, pois o sangue não constava da cláusula contratual. O agiota recusa, dizendo aceitar a proposta dos devedores, mas o advogado o impede, alegando que ele só pode cobrar aquilo a que tem direito. Diante disso, o credor desiste da causa, mas já é tarde. É condenado por atentar contra a vida de um veneziano, presta atenção nisso, sendo ele um estrangeiro, ele não pertencia, a questão do pertencimento da comunidade judaica, ou seja, eles sempre são os estrangeiros, eles sempre estão nas suas comunidades se fortificando, né? Sendo ele um estrangeiro, deve perder não só os seus bens, como sua vida ficará à mercê do Doge. Sabem que Doge seria, assim, o imperador, o rei em Veneza, chamava Doge. Nesse momento, Antônio intervém e advoga em favor do judeu, que sai humilhado, porém ainda com metade dos seus bens. É isso que o Antônio faz. Ele diz, não, então, uma parte do dinheiro que fica comigo, depois eu darei para a filha dele, genro dele, para a filha dele, quando o Sherlock morrer. Nessa perspectiva, a parte que nos interessa da trama é a cláusula do contrato que diz claramente que o não cumprimento do trato, a dívida deverá ser paga com a carne, o que de início culmina e coloca em cena o impasse e a impossibilidade da separação entre seus aspectos. Esse é Lacan, o orgânico e o pulsional. Como pagar a dívida sem derramar sangue? Eis a questão. Eis a questão. Então, segundo Lacan, né, ele vai desenvolvendo em cima disso, e aí essas impossibilidades, como pagar a dívida e tal. Eis a questão que é levantada para a psicanálise, né, para Lacan. O corpo orgânico, que dentro da psicanálise, esse orgânico é o real do corpo, né? O corpo de linguagem seria, então, o corpo do simbólico, que a linguagem, agora, quando o ser começa a falar, ele está na linguagem, mas tem um naco de carne, que é essa carne, às vezes até quando corta, ali está o real, né? Que não tem simbolização. Então, o corpo de linguagem, o simbólico, onde o homem paga, onde nós pagamos o preço por falar. Veja que interessante, né? Nós pagamos o preço quando nós saímos dessa condição fãs bebê, quando nós começamos a simbolizar o mundo, o bebê começa a falar, ele vai matando esse real, essa coisa, e vai entrando no mundo
da simbolização, ele vai entrando no mundo da linguagem, coberto de linguagem. Ele tá, né, como que também é pensado em casos de psicose, de autismos graves, né? Esse sujeito que não teve isso que caiu, algo que cai, esse objeto que cai, para ele ser esse sujeito cindido, para ele entrar no mundo da linguagem, né? Então, é um corpo da unidade que faz um contorno. Quer dizer, o imaginário vai fazer um contorno, que daí cria entre o simbólico e o real um imaginário, né? Um simbólico, um imaginário. E o Lacan vai desenvolver, então, que o imaginário inaugura a ideia da, né? Essa ideia, o imaginário que inaugura. Então, você vai dizer, eu me chamo fulano, eu sou assim, eu não sou assim, eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Tudo isso vai compondo esse campo do imaginário, que já foi simbolizado, né, pela linguagem, pelo simbólico, para dar conta desse real. Então, o ser falante é essa relação perturbada com o seu próprio corpo. O ser falante, ele tem uma complicação, nós, seres falantes, com o nosso próprio corpo. Assim, é interessante como, né, a questão corporal, principalmente, quando é pensada a questão da histeria, a questão da histérica com o seu corpo, ou esse corpo que adoece, sabe, tem toda uma questão aí. Voltando para o Mercador de Veneza, né, que marca essa impossibilidade que recobre a operação do encontro entre a carne com o pulsional. Então, Lacan, aqui no Seminário 10, de 1962, 63, como eu já falei, lá na página 139, depois se alguém quiser procurar, que vai dizer, então, desse sujeito que é um sujeito barrado. E esse sujeito barrado, quando ele se torna um sujeito barrado, que é o sujeito da linguagem, é o sujeito do campo da neurose, vamos colocar assim, ele tem que deixar algo cair. Esse sangue, que seria essa separação, né? Olha que coisa incrível, né? Então, se tirar essa libra de carne, mas não foi pensado que, ao separar essa carne, esse campo do real, do pulsional, ia cair algo, o sangue. E esse sangue, ele ia ficar escorrendo, ele, sabe? Isso que caísse não estava no contrato. Que coisa interessante, né? Nesse contexto, então, o judeu está na tentativa de capturar esse resto do cristão, que constitui o objeto, né? Então, essa questão do cristão, ele quer capturar esse resto, né? Mas ele não pensou que isso pudesse, que ao tirar essa carne, isso ia continuar, né? Como uma matéria-prima. Então, Lacan vai escrever, nesse contexto, o judeu está na tentativa desse resto, que constitui objeto por tê-lo nominado, e assim pudesse reavê-lo como matéria-prima, como corpo do real. Ele achou, sabe, ele não se deu conta que algo mais estaria ali, que é uma matéria-prima, né? O que é a impossibilidade? Então, diante dessa impossibilidade, né, porque ele não se deu conta que tem uma matéria-prima aí que continua, que sempre vai cair, que sempre vai cair, que sempre vai cair, que tem, por exemplo, na questão da fala, enquanto eu estou falando, eu estou matando a coisa, esse real lacaniano, e os objetos estão caindo, estão caindo, é uma matéria-prima, né? É uma coisa muito incrível tudo isso. O que é a impossibilidade? E a impossibilidade está na vida. A impossibilidade
está naquela fala primeira do Antônio, quando ele vai dizer: o mundo é assim. Eu sou triste porque eu entendi que tem coisas, o mundo é assim. Os homens são assim, né? Eu acho muito interessante com esses muitos projetos de qualidade de vida que tem, em busca da felicidade, fazer mais feliz, em busca, quer dizer, né? E tem até alguém que estava falando um trabalho que eu achei muito interessante sobre essa busca da felicidade que já é tóxica, essa busca da qualidade de vida que hoje é tóxica, né? Esse ter que ser feliz, esse ter que ser alegre. Se você está um pouco triste hoje, daí já tem que, né? Está triste, acorda feliz, de noite está triste, tem que tomar, é bipolar, tem que tomar o remédio para poder entrar, sabe? Principalmente nesse mundo que nós estamos vivendo, desse capitalismo, desse neoliberalismo, essa sociedade que não te autoriza a ser da tua matéria-prima, a ser da tua natureza. Você tem que estar de acordo com esses programas que você tem que... Se você não estiver ali, você tem que tomar o remédio, um para ser alegre de manhã, outro para ser mais ou menos de tarde, e outro para dormir à noite. Olha que coisa incrível. Olha que linda, essa é a atriz que faz a Portia e a grande amiga dela, que depois elas vão se transformar em o advogado, né? Elas vão se travestir em advogado. Então, a questão dessa impossibilidade, voltando aqui para o Lacan, o que é a impossibilidade? Isso que não cessa de não se inscrever, o real lacaniano. O que não cessa de não se inscrever, ele escapa à compreensão conceitual do humano. Não tem como explicar. É um pouco do campo da metafísica, até daria para pensar, né? Que isso já está assim no campo onde, né, o que é da existência, o que é a vida, da onde eu vim, para onde eu vou, né? Escapa da compreensão humana. E o que o judeu queria, ele queria algo que escapa, que cai, e ele não se deu conta que essa é a matéria-prima, né? E, em função disso, ele perde tudo, né? A condição dele muito trágica, né? Então, o Mercador de Veneza, sempre tão atual, é tão atual a obra do Shakespeare, né? As obras do Shakespeare, isso se repete na história, né? O antissemitismo, os preconceitos, a gente vive diante disso, é um constante, né? Que quer tirar a carne do outro, né? Não importa mais se é cristão, se não é cristão, mas esquece que tem uma matéria-prima ali, né? Que tem algo que é da compreensão, que sai, que escapa, né? Que é da natureza do humano, né? Então, e aí tem essa questão que é impressionante, Shakespeare, como ele nos coloca num cenário que você está vendo uma peça de 1600, está ali hoje, né? Então, o judeu se coloca, ele está numa ira total, né? Cortar uma libra de carne do corpo do real, né? Do seu devedor, sem contar que algo voltaria a escapar. Aqui se impõe a impossibilidade que é o real. Bom, isso é bem lacaniano, tá, gente? Vamos voltar. Fio terra. O que acontece? Ali me dá a impressão que tem isso, né? Que o judeu mata Cristo, tem uma olha, um Alpatino maravilhoso, sensacional, com a faca na mão, né? E essa representação, o cristão dando a outra face, né? Depois até existe uma questão
que o Império Romano, depois que o Constantino faz todos esses pactos com o cristianismo, com o catolicismo, o Império Romano entrou muito nessa questão do dar a outra face, do amor, da compaixão, e isso levou a uma franca decadência, porque o Constantino faz esses pactos lá por 1300, 1400, que ele faz um pacto com a Igreja Católica e adota o catolicismo, porque é bem o período que o Império Romano está já se esvaindo. Então, tem alguns historiadores, alguns comentários que dizem que esses momentos da história onde o homem vem pelo amor, vem pela compaixão, dividindo o pão, vai numa contradição muito grande ao que o Império Romano vinha de guerras, de desbravar territórios, não dava outra face de jeito nenhum, né? Então, aqui, já no Renascimento, nesse período, né, isso vem trazendo um pouco essa questão. Ele nesse lugar entre o cristão e o judeu, né, nessa aposta, né, para ele, para o judeu, ele quer manter até ele começar a entender que a cláusula que os judeus fizeram de ter matado Cristo não funcionou muito. Né? Foi um domínio generalizado na história sobre o catolicismo, né? E com muitas guerras, mesmo né? Até hoje, se parar para pensar, não mudou muito. Aqui o julgamento, né? Eu encontrei algumas cenas bem interessantes. Bom, eu disse a vocês que eu ia falar disso e que eu ia falar também sobre a questão da mulher, sobre a questão do feminino, sobre a questão das mentiras, sobre a questão dos enganos, né? Que o Lacan tem uma frase que tem que entender um pouco quando ele diz: quando você está mentindo, você está falando a verdade. Helenice, só avisando que já está completando 1 hora agora. Tá, então me dá mais 15 minutinhos só para encerrar. Então, assim, aquela questão do feminino que está ali naqueles cofrinhos escondidos, algo do feminino, algo do enigma. Eu aí perdi um pouquinho. Algo daquilo que está velado, né? Está ali naqueles cofrinhos, né? A mulher e as mulheres ali. No final, a Portia é sempre com ela tudo. É por causa da Portia que é levado a questão do empréstimo para que ele se case com ela. A questão da Portia é ela quem traz o dinheiro para salvar o amigo do Bassanio, o Antônio. É a Portia com sua amiga que se traveste de advogado para salvar o amigo do Bassanio. É ela quem dá um anel, que é um símbolo, quem faz um teste com o seu marido, e que brinca e depois saca que os contratos entre ela e o marido também já não podiam mais continuar existindo, porque ele vende o anel para ela mesma, mas de que contratos você está falando? Né? Desses enganos. Então, onde está a vida é assim, o homem é assim, nessa lida com a tentativa dos contratos, a tentativa de desfazer os contratos, desses enganos que nós estamos sempre no tropeço, né? Trabalhar o tropeço, trabalhar o ato falho. A psicanálise trabalha o engano, o ato falho. Ah, me enganei. Ah, não devia ter casado com fulano. Olha aí agora. Ó, quer dizer, essa peça, gente, a gente pode ficar um mês falando, mas eu achei muito importante que eu pudesse trazer para a gente perceber a questão da mulher, a questão do feminino ali, perpassando
tudo em função dela também. Tem, sim, né, o jogo, vou usar essa palavra, ali entre o cristão, entre a questão do judaísmo, entre essa Libra de Karen, isso é muito importante, mas tem a questão dos escrínios, tem a questão que, inclusive, já havia um acordo velado entre ela e o Bassani, que ele vai dizer, né, quando ele coloca a mão, a frase dele é maravilhosa, eu anotei, mas não sei aonde que eu anotei, que ele vai dizer, é muito lindo, ele vai dizer o que, onde tem o bronze, onde aquilo que não tem brilho, que não contém o brilho, ai, que pena, acho que não está aqui, que ali estaria a verdade. Isso é o Freud que vai levantar, mas uma das falas do Bassanio, quase como um solilóquio. Ele coloca a mão em cima do escrino de bronze e ele vai fazer um solilóquio maravilhoso, dizendo, não, aqui onde não tem o brilho, mas pode conter a verdade, que é isso também que o Freud vai dizer, onde não precisa a euforia, mas na meia tristeza estaria também ali a verdade do sujeito, a verdade do homem. Então, mas veja que maravilha, consegui. Estou pronta para perguntas. Vamos lá, pessoal. Podem abrir seus microfones, quem for falar, tá? Lembrem que vocês irão para o YouTube, as imagens que aparecem aqui. Então, quem não quer ser visto, pode ser só a fala, ou então manda para a Mazé a pergunta e ela traz para mim. Vamos lá. Nada a dizer? O Carlos tem que ligar o microfone. Microfone, Carlos. Carlos. Embaixo, Carlos, embaixo tem um fonezinho, embaixo da tela onde você está assistindo, tem um fonezinho, é ali que você tem que apertar. Escreve para ele, Mazé. Isso, já consegui. Oba. Então, é muito interessante, né? Pena que, como você diz, poderíamos ficar falando umas 4, 5 horas aqui, né? Uma outra parte que você não se referiu, até porque o tempo é bastante escasso, né? Mas que eu acho importante neste caso aí desta peça é o discurso que eu vou chamar aqui do absurdo, né? Que ele diz: por que eu, por ser judeu, não posso ter os mesmos direitos que os cristãos? Né? E é uma peça, uma coisa muito bonita, que, aliás, é o Al Pacino que diz, né? Brabo, chateado desta desigualdade, que ele diz, mas como? Por acaso, nós não falamos como vocês cristãos falam? Isso. Por acaso, nós não sentimos a mesma dor que vocês sentem? Isso. Nós também não temos a alegria que vocês cristãos têm? Não temos sangue, o mesmo sangue correndo dentro de nós como corre dentro de vocês? Né? Aquilo é uma parte forte também que ele coloca, né? É verdade, Apesar de que a referência da própria peça coloca o Shakespeare um pouco como também favorável a essa discriminação, né? Entre os judeus. Ele era um pouco antissemita também, né? Mas... porque ele sabe-se que Shakespeare é católico. Muito Pois católico. Então,
Daí esta parte, acho que é outra que os que aí não viram o filme ainda e podem ver, né, vê-lo, né, prestar atenção, porque é uma coisa importante, inclusive para os tempos em que estamos vivendo, né, Sim. de que estas coisas persistem, né? O racismo, o tratamento desigual entre as pessoas, entre os seres humanos, né? Quando aí não deveria haver nenhuma diferenciação, né? Que é como ele fala lá, no fundo, os dois exemplos que você tratou, né, Helenice, mostra que, por mais que se desenvolva a economia mercantil, né, algumas coisas não deveriam ter preço. Esse que é o problema, né? Sim. Embutido nas observações que você bem fez sobre a questão da carne, né? Do ponto de vista material, né, estas coisas não têm preço, porque, teoricamente, nós somos seres humanos que deveríamos ser encarados como iguais, e a relação que nós temos com as coisas não deve passar da mercadoria. Então, nada do que seja humano deveria ter preço. Nem a carne, que no fundo é a vida, né, que ele está falando ali, né? Aham. Ele trata da carne. 1 quilo, depende. Pode tirar 1 quilo do meu traseiro aqui, mas não pode tirar 1 quilo do meu coração, 1 quilo do meu. Ou seja, 1 quilo do meu cérebro. Isso significa a morte do cidadão. Claro. Então, é a mesma observação, né? É de que o fato de que o personagem da mulher, no fundo, os homens se preparam para comprá-la, né? Porque ele precisa do dinheiro para aparecer alguém que tem alguma razoável estatura para poder almejar casar com aquela mulher. Aham. Na verdade, a mulher entra como a representante de uma riqueza ideal, né? Que ela herdou do pai, né? Ela que tinha a riqueza, né? O E dote vem dela. né? O dote, que era tudo, era o castelo, eram as propriedades. Ali eles estão fora das ilhas, eles estão na terra, e, portanto, ela não lembro agora se ela é marquesa, se é, né, o que ela, qual era a posição social dela, mas, na verdade, todos os 3 homens que se apresentam para o casamento era como se fora um investimento, né? Sim. O Certo? investimento. Então, No lugar do objeto, muito a mulher ali, muito objetalizada. Isso, né? Mas é interessante. Que outro filósofo vai dizer, mas nesta sociedade mercantil e, portanto, capitalista, né, tudo que puder ser vendido, o será. E ele, quando diz isso, ele quer dizer que também os valores humanos, né, poderão ser vendidos. Sim. Né? Então, é um pouco isso que a peça representa, né? Essa coisa de onde tem o limite da possibilidade mercantil, que é aberta, né? Que é, na verdade, a descoberta das pessoas de que pode transcender uma escala de classes sociais, de situações sociais, de hierarquia, seja uma hierarquia religiosa ou militar, ou de propriedade feudal, né? Que agora parece, com a retomada do comércio em termos mundiais, né? Porque daí realmente é o mundo. Com os portugueses e espanhóis se descobre todo o continente americano, sul, centro e norte, né? E, dando a volta pela África, libertam-se das restrições que os mouros, né? os
que haviam conquistado Constantinopla impunham, né, ao comércio entre a Ásia e a Europa, né? Então, agora eles quebraram isso. Ao quebrar isso, aparece aos olhos de todas aquelas pessoas que durante um milênio estavam inseridas e fixadas numa determinada posição social, isso agora pode se abrir. Por quê? Se eu conseguir ouro, prata, riquezas, dinheiro, tal, eu vou para uma outra situação. E isto é a mãe, digamos assim, central do que se chama o capitalismo em sua etapa moderna, né? Sim, mas veja bem, Carlos, é interessante pensar que esse aspecto que você traz, o aspecto histórico, a questão do porquê mercador, o mercado, o comércio, ali tem, né? Mas ela, sim, a mulher no lugar de objeto, objetalizada, claro, sempre. E tinha que ter um dote, não era qualquer dote, né, para poder entrar nesse lugar. Só que ali tem algo que é um enigma muito interessante, que está velado. É ela quem conduz tudo, de alguma forma. Porque é isso que é importante prestar atenção no lugar do feminino, que mesmo comercialmente, né, mas a condição do feminino que ali aparece, ela se traveste, ela mente, ela engana, ela brinca com cláusulas o tempo todo. Ela brincou, conduziu a cláusula do judeu com o cristão e conduziu a cláusula do anel que ela deu para o marido dela. Então, isso não é só assim nessa fala, tem um desdobramento psicanalítico ali da questão da mulher, da questão do feminino, da questão do enigma do que pode estar velado nesses cofres, nesses escrínios, que é isso Freud vai desenvolver muito, quando ele vai falar das três parcas, o que são essas três mulheres, né, simbolicamente falando, mais nesse sentido, tá? Alguém mais quer falar? A Everane tem uma pergunta? Acho que mais um comentário, assim. Ótimo, pode comentar. Comentários estão abertos. Até você já falou, né, sobre a questão das relações, né? A gente percebe, assim, o grande interesse, né, por todas as relações aí, elas são movidas por um interesse, né? A ponto de, assim, uma cena que me chocou muito, né, foi a cuspida na cara, né, que o Antônio deu no Sherlock. Sherlock. Assim, eu até parei para olhar direito se era isso mesmo, sabe, se ele tinha cuspido mesmo, e ele realmente, né, cuspiu na cara. Então, assim, a gente percebe naquele ato o grande desprezo que ele tem por esse judeu, né? Sim. Mas daí, a relação dele com o rapaz lá, que esqueci o nome, que ia casar com a princesa. O Bassani. Nossa, que relação de amizade era essa tão forte a ponto dele ter coragem de procurar aquele que ele cuspiu na cara, que ele humilhou, para satisfazer, né, o amigo, né? Isso. Então, assim, a gente vê aí que ele não se preocupou nem um pingo, assim, de eu não vou, né, porque eu fiz isso com ele, né, mas ele estava preocupado aí em agradar o amigo, né. Então, eu fiquei meio chocada, assim. Sim, é verdade. Esse detalhe é muito importante, eu acho que é um detalhe que mostra mesmo o desrespeito, né, com o outro, mas daí os interesses acima de, enfim, né, mostra muito os enganos, os desrespeitos. Eu vou vir aí na semana que vem, né? Tá bom. Isso é muito interessante quando isso que você está trazendo, eu acho que reforça ainda mais a frase do Antônio, né? A vida
ela é como ela é, dentro dos desrespeitos, dentro dos enganos, e isso não é naquele período. Isso né? De que valores nós estamos falando? É muito interessante a tua observação, realmente. A gente vê isso hoje muito, né? Pessoas que mudam, assim, ela tinha um valor, mas ela prefere colocar aquele valor embaixo do tapete para conseguir o que quer, né? Os interesses, né? O interesse do Bassanio, o Bassanio não era propriamente um amor. Ele sabia que casando com aquela moça, ele solucionaria, ele era um perdulário, certamente ele ia devastar a fortuna dela, com certeza, mas ele estava ali para resolver a vida dele, né? Um perdulário, um playboy, um jovem bonitão, e certamente deu a entender um afeto além do Antônio sobre esse garoto. Parece que filho não deveria ser, acho que até uma homossexualidade fica meio velado ali, né? Dessa relação, porque ele faz qualquer coisa, ele dá a sua carne em nome desse garoto, né? Realmente ali tem algo bem enigmático que no filme aparece bastante, né? Eu acho que ficou bem claro isso. Muito bom. Quem mais? Cláudia? Não tenho nada em específico para falar. É importante que a gente veja esse filme com o olhar daquele tempo, né? Europa, século XVI, Veneza, um dos estados mais liberais daquele tempo. Isso. Onde eles tinham esses contratos assim rigorosos, né? Mas dos dois lados foi cometido uma violência bastante grande, tanto do judeu para com o cristão e o cristão para com o judeu, mas, ao meu ver, a solução foi totalmente preconceituosa, astuta, né, da parte do advogado, muito que soube conduzir. Aquilo foi genial, né? Tirar aquele argumento da cartola, justamente no sentido de não derrubar sangue e não cortar nem mais nem menos. Quer dizer, e ele acatou aquilo, né? O judeu acatou aquilo, ele ficou e ninguém. Então, assim, é um conto, né? Se a gente for nas minúcias, a gente vai querer brigar com a coisa, né? Muito interessante isso. Mas o filme é um primor. A atuação dos personagens, do Al Pacino, especialmente, brilhante. É brilhante. As cenas do filme, essa ambientação, essa paisagem brilhante também, né? E traz o antissemitismo, acho que é o grande tema, né? O grande assunto. Eu acho que tem que cuidar um pouco, sabe, Cláudia, de não se deter muito só na questão do antissemitismo, porque, sim, mas assim, eu acho que tem isso, cuspir na cara, no rosto do outro, né? Sendo ele um judeu, fica muito marcado, e como o filme começa as três primeiras cenas,
é aquele barco vindo com uma cruz, com aqueles padres, né? E em seguida a cena do Antônio cuspindo na cara do... Então, esse confronto religioso, que era um confronto religioso muito marcado na época, a gente está vendo isso em Hamlet, né? Viu em Hamlet, viu né, muito forte isso em Hamlet, muito marcado na época, mas, sim, a questão dos judeus, ela é tão antiga. Sim. Ela é tão antiga. E ela não mudou muito. Olha o que foi feito em 1940. Né? Olha o que foi feito em 1940. Quer dizer, foi diferente? 1940? Foi ainda pior, né? Isso, século XX, gente, nós não estamos na Idade Média. Não estávamos na Idade Média, século XX. Né? Então, assim, porque também a Alemanha, dizem que estava na mão desse comércio que impulsionado pelos judeus, por causa dessa questão da usura. Né? Os bancos mundiais, o nascimento dos bancos, etc., etc., alega-se que... Mas, se você for ver na história, toda vez que um reino, na Inglaterra, na França, eles expulsavam os judeus, porque assim, eles estavam muito ricos. Quando os reis precisavam fazer empréstimos, precisavam capitalizar os seus reinos, precisavam de dinheiro, eles chamavam os judeus de volta para esses lugares. Sempre foi assim. E isso estava acontecendo, dizem, né, que estava acontecendo na Alemanha. Então, sim, esse aspecto é um dos aspectos, né? Mas um aspecto que eu acho interessante é que, assim, eu fico com meu coração olhando para aquele Sherlock. Ele perdeu tudo. A filha traiu, roubou, casa com um cristão. E aí, um detalhe que eu até esqueci de falar, olha a penalidade dele. Qual foi a penalidade dele? Se converteu ao cristianismo. Isso é histórico. Quantos de nós temos sobrenomes, se a gente for fazer o estudo da nossa história, que você vai descobrir lá atrás que você vem de uma linhagem que você tinha lá, um pezinho. Você também, né? Então, assim, que foram obrigados, por isso que eu digo, essa história, ela compõe, né, essa peça. Foram obrigados a trocar de nome, foram obrigados a serem... em casa, eles mantinham, na rua, eles não podiam, em casa, eles mantinham as crenças, mas na rua, eles não podiam mostrar que eles eram judeus. Né? Isso, incrível, né? Como é marcado isso até os nossos dias, essa peça é de hoje. É incrível. Eu vejo que tem um ponto alto, que é a questão do feminino, da inteligência do feminino na estratégia, porém ela precisou se disfarçar de homem, porque como mulher seria totalmente impensável, né? Exatamente. Esse detalhe é bem interessante. Mas a inteligência da mulher, ela é elevada ali. Não sei, assim, pelo que eu li de críticas, também li que o que a moveu foi algo assim, uma moça mimada e tudo mais, mas ela pode ter sido mimada, uma série de coisas, mas teve uma inteligência ali muito perspicaz, muito astuta, e muito bem desempenhada nessa história. E vamos pensar que isso é um conto, e me parece que esse conto ele veio de um livro
chamado O Judeu em Malta. É um livro daquele tempo lá. Então, me parece que esse conto foi retirado, inspirado dali. Mas você escutou quando eu falei no começo, que eu mostrei aqui, acho que você não tinha entrado ainda. O Freud vai falar disso. O Judeu em Malta. Mas é um conto de uma gesta lá do período nórdico, do mesmo tempo do Hamlet, mais ou menos. O Freud vai dizer, olha, o Gesta Romanorium foi um conto medieval que foi tirado essa história. Tem uma questão dos cofrinhos, dos escrínios, e também, então, assim, isso que eu tinha falado, o Shakespeare ele vai em busca de se assessorar, né, dessas histórias e traz para o tempo, que o tempo é o tempo de hoje também, é o nosso tempo, né? Então, ele é um grande adaptador, né? Um grande adaptador. E exato. Como o Passos comentou, mesmo naquele contexto, naquele tempo, com aquele conflito tão grande e religioso, mas houve esse discurso tão elevado no sentido de já colocar esse problema, esse conflito, né? De igualdade, de desigualdade, né? De desigualdade. Então isso estava lá também, assim, nesse conto. Então, ao mesmo tempo, já se refletia sobre essa questão, né? Exato. Naquele momento. Já é renascimento, né, Cláudia? Já estamos Estava lá e está aqui, né? No nosso Brasil. Renascimento. O renascimento está pós-moderno, no nosso tempo ainda. Não, e as questões pendentes também, né? Sim. Nós temos essa modernidade e os atrasos também, né? Sim. Quer dizer, Sim. Nós não conseguimos nos enxergar de que somos um país afro-europeu e autóctone, né? Na verdade, Exato. O Brasil são três coisas que nós mentalmente temos que unificar. Tupi. A questão indígena, a questão africana Sim. E a questão europeia. Sim. O Brasil é diferente, minha gente. O Brasil é uma humanidade, uma parte pequena da humanidade, mas num território imponente, né? Que, na verdade, é diferente dos demais. Por quê? Porque deveríamos entender, com muita sabedoria, muita lógica, de que nós somos uma nação diferente e nós temos que agregar nas nossas capacidades de manifestação enquanto nação, enquanto povo, enquanto coordenação das nossas atitudes, as três fontes básicas que formam a nossa nacionalidade. Isso é difícil. Isso é o que está aí. A gente chama de preconceito, mas é também racismo. Você não sabe quando que acaba um e começa outro, né? É uma coisa danada isso, né? Então, tá aqui. E você vê, e tá lá na peça também, né? Tá lá na peça. Tá lá na peça também. É incrível. Bom, meus queridos, alguém mais quer falar alguma coisa? Gostei muito de vê-los, né? O nosso próximo vai ser A Tempestade, no final de maio. Que dia de maio, mas é mesmo? Eu estou sempre perdida. Vai ser, e a Tempestade é a última peça que o Shakespeare escreveu, vocês sabiam? E depois ele voltou para Hertford, lá para a cidadezinha dele, e depois ele parou de escrever, e, enfim, né? Mas foi a última peça que ele escreveu, por isso que eu quis encerrar esse semestre. Dia 31 de maio, tá? 31 de maio, que então é o nosso encerramento do tema do Shakespeare, que é esse semestre, então, a dedicação toda a Shakespeare, né?
Espero que vocês tenham gostado, que vocês queiram voltar a participar, e que, então, dia 31 de maio, a gente vai falar sobre A Tempestade, que é uma peça curiosíssima dele, interessante, enigmática. E eu quero reforçar aqui, então, que eu estou no YouTube com esse canal, Psicanálise e Cinema, né? Que o nome do meu canal é Helenice Milani, Psicanalista. Já foram postados muitos dos outros que nós já fizemos. Compartilhem, comentem, se inscrevam, sugiram as pessoas para se inscreverem, né? E também no Instagram, como Helenice Milani, no YouTube e também no Facebook, tá? Lá vocês encontram as minhas páginas para que perguntas depois desse encontro aqui, comentários, enfim, a extensão desse tema. Isso é muito importante, tá? Eu agradeço muito a presença de todos, né? E vamos seguir com os nossos próximos encontros, tá bom? Lá no YouTube também, tá? E um beijão, pessoal, muito obrigada e uma boa noite. Hoje eu...